do inferno. Vamos estar falando do céu, vamos um pouco mais para baixo, né? Vamos um pouquinho para o inferno. Vamos um pouco para baixo. Deixa o Paquito ir para o inferno. Vamos um pouco para baixo. Jesus, quando vai falar do inferno, ele usa lá a palavra Guiena, né? Que é a referência a uma lixeira ao sul de Jerusalém. Ele vai falar... eu fui lá, era naquela parte mais baixa onde ele jogava. Vale, né? Mas ficava queimando. Mas vale está de muito... Exato. Então, mas hoje está muito bonito. Hoje tá Dá um bonito. jardim belo, né? Lá está muito bonito. Mas aquela referência, quando ele faz a referência àquela ideia, você percebe o que ali? Ele vai falar, o verme não morre, o fogo não se apaga, é um lugar de densas trevas. Quer dizer, um lugar que tem trevas não pode ter fogo, porque fogo não combina muito com treva, fogo emite luz, né? Então é óbvio que ele está fazendo ali, usando uma metáfora para falar dessa lixeira de Deus. Muito embora, hein? Usando uma metáfora para falar lá de uma lixeira de Deus. A gente vai acreditar que no inferno tem verme que não morre? Então, e aí se a gente pega o inferno e parte dessa perspectiva de que nessa vida pós-morte tem essas metáforas que nós não podemos construir um castelo sobre elas, então no céu que espelha o outro lado. Mas a metáfora carrega uma verdade, né? Então, por exemplo, para a doutrina católica é muito claro que o céu, que o inferno tem fogo, um fogo tenebroso. Mas a natureza desse fogo é diferente da natureza do fogo aqui da Terra. Então não é fogo. É fogo porque queima, mas ao mesmo tempo não tem luz. Entende? Então quer dizer... O que o texto diz é que é densas trevas e fogo. Exato. Ou seja, aqui a metáfora carrega uma verdade revelada que está por detrás dela. Então, nesse caso, harpa, taça, veste, coroa, etc., são imagens, mas por detrás da metáfora há uma realidade. Existe alguém que apresenta também a nossa oração. Mas o texto não identifica necessariamente isso com aqueles santos que partiram. Eu tenho lá 12 anciãos. Há quem diga que os 12 anciãos são anciãos que foram criados anciãos e estão lá sendo anciãos para sempre anciãos. Eu acho que o texto não está dizendo isso. Eu também, eu não nunca, me autoriza. Não, eu nunca tinha ouvido nessa interpretação dos anciãos criados anciãos. Eu nunca tinha, né? Mas o fato é, entre o texto bíblico mencionar de uma forma metafórica a ideia de taças ou a ideia de apresentação dessas orações dos santos, eu não posso entendê-la pelo poder da metáfora, que é uma coisa literal, no sentido de que, olha, eu estou lá e aí tem alguém lá que me amava muito aqui e que viveu uma vida de santidade e que essa pessoa está intercedendo por mim, como ela intercederia aqui. Eu acredito que essas relações do céu vão ser umas relações muito diferentes. Muito mais. Pois é, eu acredito que vão ser muito diferentes. Porque imagina, né? A gente ainda pode ir pro inferno. O clamor... Pior é isso, hein? Quer dizer, a gente está aqui falando da Bíblia, falando da fé, corre o risco de ir pro inferno, né? Mas quem está lá, não. Quem está lá já está confirmado em graça. Não, já lá não... Então que caridade é essa que abandona aqueles que estão aqui sem nenhuma menção a esses? Veja, às Como vezes... assim? Não entendi, padre. Se uma menção, quer dizer, no caso, por exemplo, uma mãe que deixou seus filhos aqui e simplesmente não... danem-se lá, se for o caso, né? Não tem sentido. Quer dizer, a visão beatífica, a visão de Deus no céu, ela aumenta a caridade no sentido aqui também é analógico, né? No sentido de que ela reforça os vínculos de comunhão. Não tem sentido que fosse de outro jeito. O próprio apóstolo diz, nem a morte nem a vida nos separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, não é um fator de separação, mas é um fator de intensificação da comunhão. Porém, nós precisamos entender que isso sempre se dá mediante Cristo. Porque a vida da graça é a própria vida de Deus em Cristo, dada a nós por participação. Ou seja, eu só posso entender que o veículo dessa comunhão dos santos é Cristo mesmo. É Cristo no seu corpo. Quer dizer, todos nós recebemos a linfa vital do corpo de Cristo. E eu fico impressionado, sabe, Vilela? Por exemplo, quantas vezes, eu não sei
até que ponto os senhores já tiveram experiências assim, mas quantas vezes, por exemplo, a gente está num canto e vem uma lembrança de alguém com uma carga. Uma intensidade. Intercede por essa pessoa. Aham. Reza por essa pessoa. Sim, eu faço isso. Aí eu vou lá, rezo. Depois a pessoa fala, olha, nossa, estava passando um apuro, aconteceu isso. Agora, se isso acontece na Terra, no céu que eu estou vendo o Verbo eterno, no qual todas as coisas existem, por que não aconteceria? Aqui eu ainda corro o risco de ir para o inferno. Lá eles já estão confirmados em graça. Bom, e para além disso, tem a realidade sentida pelos cristãos ao longo de todos os séculos, porque se isso não fosse uma realidade, já teria caído no esquecimento, né? Não traria efeito. Ou seja, para além da simples formulação doutrinal, há, digamos, a prática intuitiva, a prática que vem, que é confirmada, né? Muitas vezes com grandes milagres. O ponto nevrálgico dessa questão, e que é um ponto que na minha opinião traz um certo problema, é assim, por exemplo, do ponto de vista prático, eu não quero confundir catolicismo com espiritismo, Certo. tá certo? Estou só falando do ponto de vista prático de algumas questões. Por exemplo, o Brasil é o maior país católico do mundo, correto? Ao mesmo tempo que o Brasil é o maior país kardecista do mundo. Tem mais kardecistas na Federação Espírita de São Paulo, tem mais kardecista do que toda a França, que foi a terra do Allan Kardec. Né? Então, é muito forte o espiritismo. E eu, ao longo da minha vida, me deparei com vários católicos que não viam nenhum conflito entre, eu sempre digo católicos, né? Porque eu não acredito que um católico viva nesses dois mundos. Mas um católico que não tinha nenhuma crise de, por exemplo, ir na igreja no domingo, ir numa missa no domingo, ao mesmo tempo que ela ia para um terreiro, ao mesmo tempo que ela era kardecista. E uma vez eu perguntei isso para uma pessoa, né? Vem cá, mas como é esse negócio? Como é que você vive nesses dois mundos? Ela falou uma coisa que eu achei patético. Ela disse, na igreja católica eu tenho uma teoria, mas dentro do espiritismo eu tenho uma prática. Absurdo. Ela falando de uma questão mais pragmática. Não mais entendeu. pragmática. Porque qual era a questão? Por que essa ligação ocorre de forma muito comum aqui no Brasil? Eu digo pela minha experiência de conversar com muitas pessoas. Eu conheço muito católico realmente que vive nos dois mundos. Por quê? Por causa, talvez, de dessas doutrinas, desse contato com o mundo dos mortos, tão facilitado. Não, mas aqui a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu sei que você vai fazer a diferenciação. Eu não estou dizendo que são a mesma coisa. Mas uma pode viabilizar. Eu estou dizendo que a igreja endossa isso, né? Por exemplo, o contato com os mortos. Mais uma vez, a invocação dos espíritos dos mortos. A Igreja Católica não defende isso. De jeito algum. Entendeu? A Igreja Católica não defende isso. Mas, ao mesmo tempo que ela não defende isso, ela acredita na intercessão daqueles que já partiram, que morreram e que mantêm uma conexão comigo. Isso na cabeça... Santos, você está dizendo? Os santos. Isso na cabeça desses muitos católicos acaba sendo um catalisador, um facilitador para que ele acredite sim, que ele, olha, a minha filha de 10 anos morreu de uma forma trágica. Eu não estou conseguindo consolo porque eu rezo, eu busco a presença, eu estou falando do ponto de vista de um católico. Rezo, busco a presença de Deus, né, para me consolar e tal. Aí chega alguém, bate na porta e diz assim, ô Vilela, aqui quem mora é o Vilela? E tal. Rapaz, é o seguinte, você perdeu uma filha de tantos, sei lá, 6 anos. Você diz, perdi. Olha, essa filha apareceu lá no centro espírita e ela quer falar com você. Uma das coisas mais facilitadoras para nós na relação, nessa relação com os que partiram, por exemplo, a pessoa que a pessoa que eu mais amei na minha vida foi a minha mãe. A pessoa que eu mais amei na minha vida foi a minha mãe. Se eu pudesse vê-la, se eu pudesse conversar com ela, eu amaria. Mas eu não posso.
Uhum. Essa lacuna, essa coisa do sentimento que faz parte de todo humano, todos nós podemos chorar pessoas que partiram e fica essa lacuna na nossa alma, ela acaba sendo um catalisador, padre, para que muitas pessoas acabem achando que, então do lado de lá o pessoal tem algum contato com o lado de cá. Então, se eles têm um contato, eu acho que dá para eles virem aqui. Se eles virem aqui, eu vou consultar. Mas é falta de doutrina. Infelizmente, infelizmente isso existe. Concordo com o senhor. Eu não estou confabulando coisa aqui da minha... Sim, eu concordo com o senhor que isso existe. Mas isso existe por falta de doutrina, né? É como diz o profeta Amós, o meu povo perece por falta de conhecimento. A diferença fundamental aqui é entender o seguinte. Uma coisa o Espiritismo postula uma comunicação direta entre mortos e vivos. Isso não tem nada a ver com a doutrina da intercessão dos santos. Porque essa comunicação não é direta. Eles não se comunicam comigo. Você não fala com um santo diretamente? Não. Você reza pro santo e ele não responde. Não, é assim. Veja. A comunhão dos santos existe em Cristo. Ele é o mediador entre nós e Deus, e ele é o mediador entre nós e nós, sobrenaturalmente. Quer dizer, aquilo que me une a um outro batizado como irmão é Cristo. Eu sou irmão em Cristo. Então ele é o mediador entre nós e Deus e é o mediador entre nós mesmos. Correto. O mesmo vale para os santos. Então, é a partir da mediação de Cristo que eu posso rezar para o santo, mas eu não posso invocar, tipo, Santo Antônio vem em mim. Não existe isso. Aquela tábua, ou fazer uma tábua, uma comunicação. Mas eu posso me comunicar com ele. Eu posso me comunicar em Cristo com ele. E aqui uma coisa interessante, pastor, porque veja, o senhor mencionou... Você entende como isso é uma coisa muito tênue que acaba... Em Cristo. Sempre em Cristo. O senhor mencionou um negócio que eu acho que é importante também esclarecer. Um pouco atrás e um pouquinho de passagem. Só para dar um exemplo aqui, São Longuinho, não é meio uma confusão com o espiritismo? Eu tô pedindo pro São Longuinho para achar alguma coisa e tipo, nem falei em Jesus aí o negócio, tá? São Longuinho. Mas você sabe que, inclusive, esse negócio de São Longuinho, três pulinhos, lenda, não tem nada a ver, nada a ver. Coitado do São Longuinho, ele tem que ficar toda hora procurando as coisas. Não é nada a ver, nada a ver. Não. Quando você pede a intercessão de um santo, você o faz sabendo que é mediante Cristo. E quem concede a graça é Cristo. Quer dizer, um católico, se é bem informado, aí eu concordo que existe muita gente que não foi catequizada adequadamente. Ele entende que a intercessão sempre se dá em Cristo, assim como nós podemos interceder por nós em Cristo. Sem ele, nenhuma oração é validada.